Devocional simples e ativo, graça, o poder da graça. Nós estamos na segunda semana falando sobre o poder da graça e que ela esteja pavimentando aí o seu coração, assim como está pavimentando e me envolvendo de forma sobrenatural no poder da graça. E nessa semana eu quero ler com vocês 2 versículos. O primeiro está em João 1, 16, 17, que diz assim: porque todos nós recebemos da sua plenitude e a graça sobre graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Esse versículo possa vir impactar a sua vida nessa semana, que a graça veio por Jesus, a lei, as regras veio por Moisés, mas a graça por meio de Jesus Cristo. E lá em 2 Coríntios 12, 7 e 9 diz o seguinte: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos aqui uma graça salvadora que diz que Ele deu para todos nós, uma graça para todos nós. A lei veio por Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo, aquele que morreu por nós, aquele que nos salvou, que trouxe a salvação para mim, para você, e é para todos nós. E nós temos também a graça que é suficiente. A graça precisa ser suficiente para mim, para você, ou seja, uma graça que sustenta, uma graça sustentadora. E o que faz sentido para você esses 2 versículos? Eu vou exemplificar os 2 versículos em uma imagem que é o mar. Quando uma onda quebra na areia, logo depois vem outra, e logo depois vem outra, e logo depois vem outra, e não acaba as ondas por quebrar ali na areia e vir outra e aparecer outra. Essa é a imagem suficiente da graça. A graça que é para todos, e todos nós temos acesso a essa graça salvadora que perdoa os nossos pecados, que nos resgata, que nos salva e nos dá um novo fôlego de vida, uma nova chance de vida. Ele foi punido em nosso lugar, Jesus morreu em nosso lugar, mas a graça, ela é abundante como o mar. Uma onda se quebra e logo depois vem outra, e logo depois vem outra. E essa é a imagem suficiente de Deus nas nossas vidas. Algo que não se esgota, a graça que não se esgota jamais, e que eu e você temos acesso em todo o tempo. Se você acha que ali vai se esgotar, que não tem mais chance, que não tem mais saída, alcança mais uma onda que vai se quebrar na areia, porque logo depois vai vir outra e outra. Essa é a graça abundante. A graça, ela não se esgota. Você pode ir a qualquer momento acessar e tocar na graça salvadora que nos salva de todo o nosso pecado, e a graça sustentadora que nos sustenta, dando fé, coragem e sabedoria para lidar com todas as calamidades que nós precisamos enfrentar em todo o tempo. Existe o desafio? Sim, todos nós enfrentamos todos os dias desafios, todos nós enfrentamos gigantes, mas qual é o gigante que você vai derrotar nesta semana? Qual é o gigante que está vindo de forma geracional, como um peso na sua vida que você não consegue se livrar, não consegue se livrar de pensamentos negativos, não consegue se livrar de posicionamentos não adequados, de escolhas ruins? Quais são esses gigantes que você precisa nomear nesta semana para derrubar, para destronar? Porque a graça, ela é suficiente na sua vida. A graça te equipa com sabedoria e com coragem para enfrentar o dia mau, porque a graça não é a ausência de luta, a graça, ela é a presença de Deus te equipando com coragem e sabedoria. Deixe que a graça venha destronar os teus medos. Ainda pode vir ansiedade, sim. Ainda pode vir guerras, sim. Ainda pode vir muitas afrontas, sim. Ainda pode acontecer ofensas, sim.
Ainda pode acontecer tormentas nos teus pensamentos, paralisação, angústia, sim. E mesmo que venham guerras, e mesmo que venham as doenças, sim. E mesmo que venha as vozes contrárias dentro do teu coração, e mesmo que venha a culpa te assolar, e mesmo que venha a mágoa e todas as ofensas que você não sabe como lidar, porque você tem agido de tal forma até agora, você tem agido conforme aquilo que um dia você acreditou, que você vivenciou no seu dia a dia, conforme você deu significado a cada sentimento, a cada memória, e essas ações vêm como algo inconsciente. Quando você vê, você já agiu, já falou, já fez, e aí agora se culpa e agora se arrepende. Mas eu quero te dizer, clame pela graça, porque ela muda toda essa confusão, ela nos convida a uma mudança surpreendente, entrando nesse mar que não se esgota de abundância da graça. PPS, pergunta poderosa de sabedoria. E eu quero ler com vocês. Você pode enfrentar os seus desafios dessa semana deixando a graça te controlar? Você consegue permitir que nessa semana a graça controle as suas emoções, a graça controle as suas decisões e a graça venha controlar os seus comportamentos e reações completamente diferentes de tudo que você já viveu, de tudo que você já fez com a sua força humana, de tudo que você aprendeu, de tudo que você acha que é o certo, os significados que você deu ao longo da sua trajetória, da sua jornada, não tem dado os resultados que você quer. Então só experimente, abre os braços e o coração para a graça. Eu declaro uma semana diferente de tudo que nós já vivemos. Coloque essa imagem refletida aí nos seus pensamentos como uma onda vindo e quebrando na areia, e outra onda vindo e quebrando na areia, e logo depois uma outra e uma outra onda de abundância da graça de Deus que é inesgotável nas nossas vidas. Então acesse a graça de Deus. Uma semana para refletir como nós agimos diante de um desafio e como nós vamos agir diferente diante do mesmo desafio que nós vamos enfrentar. Nesta semana eu declaro ousadia e coragem, porque a graça que nos sustenta, ela nos equipa com tudo que nós precisamos, porque a graça, ela não nos promete a ausência de luta, ela promete a presença de Deus nas nossas vidas. E eu declaro uma semana da presença poderosa de Deus tocando o meu e o seu coração e nos chamando para uma mudança radical em obediência e amor a tudo que você faz, a tudo que Ele tem colocado nas tuas mãos, e vivendo e experimentando o favor, acessando o favor que nós não merecemos.